e eu sou um homem, que eu não sou o melhor de todos, eu sou pecador igual todo mundo, mas eu gosto de orar. Eu não gosto de orar falando, eu gosto de orar em pensamento. Então o que acontece? Por eu estar orando em pensamento, sempre Deus fala comigo. Eu gosto de ler a Bíblia, então às vezes eu leio um versículo da Bíblia e às vezes eu estou meditando em algum lugar em oração e Deus fala comigo. Aí ele mostra para a gente o que a gente tem que fazer. Amém? Então, gente, o tema de hoje para nosso estudo é assim, ó. Todos aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo vivem em novidade de vida. Um novo caráter e uma nova vida. Amém? Amém. A gente vai abrir em 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse 2 Coríntios 5,17 é uma referência do que minha esposa falou aqui, que é João 8, 31 e 33. 31 a 36, né? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus libertar você, realmente você é livre.
prosperidade, ela busca o bem maior para ela. Aí ela vai e fica bem ali muito tempo. Então ela não produz os frutos, ela desce na água do batismo e ela sai de lá a mesma criatura. Por que ela continua a mesma criatura, irmão? Porque ela não foi Jesus Cristo quem libertou ela. Porque quando ela sai daquela congregação por qualquer frustração, porque na hora que ela não prospera mais, na hora que o milagre não acontece, na hora que aquilo ali que foi pregado não aconteceu, ela volta à velha criatura. Então, irmãos, só quem foi visitado pelo Espírito Santo de Deus verdadeiramente é livre. Amém? Porque a pessoa que ela tem em Cristo Jesus, ela não vai voltar a fumar um cigarro se ela fumava antes, porque ela sabe que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. E pelo corpo dela ser o templo do Espírito Santo, então é Deus que é dono do corpo. A pessoa, igual nós falamos esses dias, a pessoa que ela tem uma tatuagem do corpo. Irmãos, olha um exemplo maravilhoso. Na palavra de Deus fala que antigamente quem marcava o corpo era digno de morte, na lei. Hoje, na graça, para honra e glória ao Senhor Jesus, a gente tem a consciência que a gente não vai nos marcar mais. Porque Jesus Cristo nos comprou por um alto preço. Então nós pertencemos a Cristo. Então, por sermos uma nova criatura, nós não vamos nos marcar. Porque quem tinha uma orelha furada antigamente ganhava furria. Era livre. O escravo era livre. Hoje não adianta. Você pode furar a orelha 10, 20, 30 vezes. Você não vai ser livre de nada. Você vai continuar no sistema. Amém? Vamos lá para o texto aqui, ó. Efésios 4, 17 e 32. A gente vai ver que agora quem é verdadeiramente aprovado por Deus é livre do sistema, livre da religião, livre do comodismo, livre do pecado, porque o pecado ele não pode ser uma prática de vida. Ele pode ser um acidente, a prática de vida não. Do cristão não. Aqui ó, o título, como devem agir os crentes. O 17, ó, sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios. Irmãos, os gentios, antes de ser alcançados pela graça de Deus, antes de receber o evangelho da graça por intermédio de Paulo, é o pecado. Viviam em todo quanto é tipo de pecado. Os judeus eles se separaram muitas vezes, porque ele conheceu a lei. O gentio não tinha lei. Paulo trouxe a graça para o gentio, o evangelho verdadeiro. Então o que acontece? O gentio, quando ele não conhece Jesus Cristo, ele vive na carne. Ele vive no pecado. Então Paulo está alertando aqui que não devemos viver como gentio, porque quando você alcança a graça de Deus, você não é gentio mais não. Você é filho de Deus. Herdeiro com Jesus Cristo, é co-herdeiro com ele. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Irmãos, ser humano, quanto mais ele peca, mais ele afasta de Deus, porque o que faz separação entre Deus e os homens é pecado. Quanto mais o homem peca, o coração dele esfria e ele não ama mais. Irmãos, ser humano que não sente amor pelo próximo dele, ele não tem o caráter aprovado por Deus. E o amor não é condicionado a nada, é incondicional. Irmãos, Jesus Cristo não pôs condição nenhuma para ele fazer para Deus aqui na terra e morrer na cruz. Ele não pôs condição nenhuma, ele falou, se possível, passa de mim esse cara, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então a gente não pode pôr condição para amar o nosso semelhante. Se a gente determina algo, não, se ele fizer para mim, eu vou amar ele. Não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a graça. Entende? Não pode ser por limitação. Porque Jesus ele não impôs nada, ele foi lá e morreu. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então,
Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente quer ministrar sobre a vida de pessoas, a gente tem que ler a palavra. É a palavra. Não tem outra coisa, não tem outro evangelho não. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despedirdes do velho homem. Amém? Que se corrompem pelos desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de racionar, e a vos revestirdes do novo homem, a nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, de novo. Então, irmãos, você vai despir de quê? Não é com a roupa não, porque a roupa você veste, ela se suja e joga fora lá na lixeira, ou igual os moradores de rua faz, né? A pessoa que está em estado de rua, ela pega a roupa, usa um tempo e depois descarta, né? Então, você vai despir da velha criatura, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mente mais. Aquele que defraudava os outros, ele não defrauda ninguém mais. É esse velho homem que tem que ir embora. Aquele que prega sobre as pessoas, impõe condição para ajudar as pessoas. Esse ainda está na velha criatura. Porque, tipo assim, se a pessoa quer pregar que ele tem que ajudar o seu semelhante, ele tem que servir, ele não tem que pôr condição nenhuma, ele tem que servir. Então a pessoa que está pondo condição para ajudar alguém, ele não é uma nova criatura. Entende? Um líder de congregação que fala assim, eu só vou te ajudar se você estiver presente na congregação todo dia, ele não é líder, ele está impondo. Ele está falando para você, tem que fazer do jeito dele, não é do jeito de Cristo. Porque ele não sabe sua situação, ele não sabe o que você passa. Outra coisa, um líder de congregação que não visita os seus membros para poder ajudar e saber o que está acontecendo na vida do membro, não é uma nova criatura. Amém? Aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Porquanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, tá vendo? Irmãos, não deve haver mentira entre nós. Se eu falar para o irmão assim, ó, eu não fiz isso por você por causa que inventou uma mentira, Deus está vendo, irmão. Vou prestar conta disso. Porque de toda palavra fútil que sai da minha boca, eu vou prestar conta no dia do juízo. Entende? Não adianta eu subir aqui em cima para falar para você nada, porque eu estou mentindo para você. Nas suas costas eu estou te enganando. Isso não é um líder. Entende? Por isso que a palavra de Deus fala, nem todos de vós são líderes. Está em Mateus 23. Ninguém quer pregar isso em Mateus 23. Eles omitem essa parte. Eles querem pregar a parte que eles impõem e as pessoas seguem. Mas a parte que está escrita em Mateus 23, que os líderes e os fariseus, os escribas, que ditam as regras, pregam o evangelho errado, eles não querem. Entende? A gente não pode omitir essa parte das pessoas que estão sentadas. Porque elas têm que conhecer quem está aqui na frente. Amém? Vamos lá. Então, ó. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Irmãos, não é porque a pessoa prega gritando, não é porque a pessoa fala alto que ela está irada, não, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Às vezes é o jeito da pessoa, porque Pedro era elétrico, ele era enérgico no falar, e Pedro era um homem que curava, era um homem que abençoava outras vidas. Entende? Não é a forma de você agir que determina que você é um endemoniado, um pecador, não. A forma de você se expressar, não. É o seu caráter que determina que se você é um cristão aprovado ou não. Entende? Não é a forma que você prega para as pessoas, não, irmão. A gente tem que presenciar o que Deus está fazendo através da vida. Se os demônios se submetem a pessoa por ela estar pregando o evangelho, ali tem o Espírito Santo de Deus. E às vezes os demônios estão submetendo pela autoridade que ela fala, pelo jeito dela falando, porque o coração dela está reto de Deus. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. Estremecer de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Irmão, tem muita gente dando lugar ao diabo. Tem gente que está deixando o Espírito Santo de Deus embora e o diabo entrar e pregar o evangelho. Tem gente dando lugar para o diabo dentro de casa. Tem gente dando lugar para o diabo dentro do trabalho. Tem gente dando lugar para o diabo em tudo quanto é lugar. E não dá lugar para o Espírito Santo de Deus entrar e agir. Entende? Tem gente que dá lugar para o diabo não falar, irmão, o palavrão que sai da nossa boca é o diabo ali. Entende? Porque nós não devemos pronunciar a palavra torta. Entende? Uma forma da gente fazer ao nosso semelhante, da gente estar dando lugar para o diabo. Entende? Tem gente, irmão, que está
omitindo tanto de fazer cumprir o evangelho na vida de outras pessoas, porque ele quer o bem maior, isso é dar lugar para o diabo, porque ele quer a carne dele ser produzida, e não o evangelho. Vamos lá. Aquele que roubava, não roubes mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Irmãos, eu vou falar com os irmãos uma coisa: o papel da igreja é ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o fraco e o oprimido. E essas congregações que se chama de igreja hoje, condena, julga, taca pedra, fala que não presta mais aquela pessoa que está precisando de ajuda. Irmãos, a igreja é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de ajuda. Jesus Cristo deixou aqueles 12 apóstolos para ministrar sobre a vida das pessoas. Ele falou que eles não eram para levar nada com eles, porque sem nada eles vieram, sem nada eles vão voltar. Mas ele falou para que eles tivessem se repartido, eles dividir, eles contribuir para aquele que está precisando. Igreja não é você arrecadar para construir templo, não. Igreja, não importa se você está de aluguel, mas você ajuda aquele mesmo que está precisando de ajuda. Isso é igreja. Jesus Cristo ensinou isso. Agora, aquele que está acumulando para ele está acumulando para o dia da matança. E na hora que chegar a ira de Deus sobre a vida dele, está enrolado. Aquele que omite de ajudar aquele que está precisando e conseguiu muitas coisas nessa terra, Deus vai cobrar dele. Porque a palavra de Deus nos mostra, irmão, que a um foi dado um talento, ele enterrou. O outro ele granjeou. E o outro também. Irmãos, tem gente que tem líder de congregação, ele está bem de vida, ele tem tudo, e ele ainda omite a ajuda daquele membro da congregação que é um derrotado. E ele não é um derrotado porque Deus está fazendo ele derrotado, não, porque Deus não tem prazer em nada dessas coisas, porque Deus é bom, mal é nosso, nós somos maus. Se está calor, Deus é o mesmo, se está chovendo, Deus é o mesmo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, assim está escrito. Deus nunca mudou, quem muda somos nós. Quem pratica maldade e iniquidade em cima de iniquidade somos nós. Entende? Quem endurece o coração para a palavra de Deus somos nós. Quem deixa de buscar a Deus e vai para buscar qualquer outra coisa somos nós. E na hora que a cobrança de Deus vem, nós não quer aceitar, nós não quer receber. E a palavra de Deus fala que aquele que plantar vai colher. O que planta na carne, colhe para a sua própria destruição. Agora o que planta no Espírito, colhe para a vida eterna. Amém? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando o período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que a ouvem. Então, irmãos, é a graça que agora é repartida entre os irmãos. A gente está comunicando com o outro aqui a graça de Deus. A gente não está comunicando aqui palavras de maldição sobre a vida de ninguém. A gente está alertando uma outra maneira de andar em Cristo Jesus. A gente está compartilhando conhecimento. E isso não está sendo pregado em muito lugar chamado de igreja. Nunca foi Jesus Cristo ali pregando. Olha, irmãos, é política, é politicagem, é falcatrua, é esquema, é muita gente, amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É muita falcatrua. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, ó. Quem gosta de dar os 10%, contribui com congregação pequena, que não tem muito membro, ajuda essas congregações, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é essa. Muita gente está contribuindo com essas congregações grandes, eles estão usando o dinheiro de forma errada. E as congregações pequenas estão padecendo. Contribui com aquele pastor que está pregando o evangelho de verdade, a congregação dele não prospera de membro, não tem dinheiro. Contribui com esses aí, sabe por quê, irmãos? Esses aí que estão pregando o evangelho de verdade. Essas congregações que estão lotadas e que estão tendo dinheiro e festa, não tem Jesus. Porque Jesus não habita nesses lugares, não. Jesus mostrou para a gente que ele não veio trazer paz, mas a espada. A espada é a palavra. Amém? Vamos lá. Ó. Aqui, ó. O 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Tem gente entristecendo o Espírito Santo de Deus quando ele pronuncia a palavra errada, quando ele pronuncia contra aquela pessoa que está buscando Deus de verdade, quando ele fala mal contra aquela coisa, irmãos, o pecado contra o Espírito Santo de Deus não vai ter perdão. Tem gente que está falando que aquela pessoa que está pronunciando o Evangelho, ele está
pronunciando por demônio. Esse pecado tem perdão, porque a pessoa está pronunciando pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, se você vê uma pessoa operar pelo poder de Deus e falar que ela está usada pelo demônio, você está pecando. Porque é Deus que está operando. Se você vê alguém pregando o evangelho de verdade e falar que é demônio, é Deus que está operando. Você não vai subir para o céu no último dia. Não vai. Entendeu? Tem muita gente saindo de congregação aí e o povo está tacando pedra. Está metendo o pé e falando que aquela pessoa está apostatando da fé ou que ela desviou. Desviado é quem está lá dentro, que não prega a verdade. Desviado, já há muito tempo é quem está lá dentro. Sabe por quê? Porque Jesus vai cobrar. E quando Jesus cobrar, a conta vier vai ser cara. Porque a palavra de Deus fala que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar no fundo do mar. Tem gente saindo das congregações porque ela não recebe a ajuda que Deus manda dar. Irmãos, é triste. É triste. E eu vou te falar uma coisa, tem gente que sai das congregações para fazer a vontade de Deus. E aquele que está abrindo a boca contra ela está enrolado. Porque a palavra de Deus fala que a gente não deve levantar falso testemunho contra o nosso semelhante. Isso é mandamento. É mandamento bíblico. Se não me engano, é o 5º mandamento. E se a gente continuar levantando falso testemunho contra o próximo, está enrolado. Porque aquele que ama o seu semelhante como a ti mesmo, ele não abre a boca para falar um ar contra quem está fazendo a obra de Deus. Ai daquele que levantar contra o ungido do Senhor. Irmão, o ungido de Deus foi Jesus. Mas esse termo serve para nós que estamos pregando o Evangelho. Igual foi falado para o irmão, que levantaram contra o irmão pregando o Evangelho dentro do hospital. Irmãos, a conta vai vir. Vamos lá, ó. Aqui, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas no meio de vós. Bem, com toda a maldade. Irmãos, essa festança que está dentro das congregações, essas rodas, irmãos, eu não sou contra quem é da Ubanda, quem é do candomblé, porque é a vida que ele escolheu, ele vai prestar a conta dele. Eu não vou ficar aqui com intolerância religiosa, não. Só que é o seguinte, cada um escolhe o seu alvo, escolhe o seu Deus e se vira. O meu Deus é Jesus Cristo, eu creio que é o de todos estão aqui. Mas tem muita congregação se semelhando a essas coisas. E vai pagar um preço. Colocando tambor no lugar de culto, colocando um monte de coisa, fazendo festa atrás de festa, agradando a carne, irmã indo com a roupa colada lá para dentro para mostrar a nudez, pastor assediando irmã, e esse inferno acontecendo dentro do templo que diz que é igreja. E Jesus vai cobrar. Irmãos, as trombetas estão sendo tocadas, o selo está sendo desatado, lá em Apocalipse 16 fala que o anjo veio e desatou o selo, e o sol esquentou. O sol esquentou e queimou muita gente. E eles murmuraram contra Deus. Irmão, Deus, quando ele criou o sol, ele falou que era bom. Deus criou o sol, os luminares, ele viu que era bom. Então, irmãos, ai daquele que levanta para murmurar contra as coisas de Deus. Porque é mista que vem acontecer essas coisas. E vai acontecer. E não adianta eu pregar para vocês aqui que vai mudar, porque não vai. Eu vou estar enganando vocês e vou estar me enganando. Aquele pregador que está diante de uma congregação falando que vai mudar e orando para Deus mudar o Brasil, mudar não sei o quê, está orando errado. Porque a palavra de Deus tem que cumprir. Ai daquele, sabe por quê? A palavra de Deus fala que se não tiver quem clame, as pedras clamarão. Irmãos, eu sou uma dessas pedras que clama a volta de Jesus. Eu quero. Sabe por quê? Porque nós já sofremos demais. A gente já carregou muita coisa aqui nessa terra, muita impiedade, muito sangue derramado, inocente nessa terra. E a gente tem que clamar pela volta de Jesus. Amém? Vamos lá. Aqui, ó. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem com toda malignidade. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Deus nos perdoou, nós não merecemos aqui agora, não. Nós não merecíamos nem estar contemplando esse sol que está pesando nossa consciência aí, queimando nós, não. Nós não merecíamos, não, irmão. Era para nós estar tudo no inferno pegando fogo. Era para nós estar tudo sofrendo as espetadas da garfada do diabo lá. E Jesus foi lá e morreu na cruz para não passar por isso. Aí vou blasfemar contra o sol desse. A graça de Deus não basta. Esse sol não está me afetando em nada. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos mais para frente aqui para a gente concluir aqui, ó. Vamos para Gálatas 2. Vamos para Gálatas 2 aqui, ó. A gente concluir o Evangelho aqui e vamos finalizar com Mateus 5. Vamos para Gálatas aqui, ó. Gálatas 2, a gente vai ler aqui, ó, do 11 ao 22. Olha só aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. Paulo cobra coerência
veneno explosivo. E Pedro foi mais arrependido por Jesus. Pedro, com a primeira ministração, 3.000 almas. Na segunda, 5.000. E Pedro foi, a sombra de Pedro curava. Deus operava através de Pedro. Irmãos, então, quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, Paulo falando aqui, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Paulo estava pregando os gentios. Paulo pregava os gentios e Pedro os judeus. E aí Pedro estava com Paulo. E Pedro, naquele momento que ele estava com Paulo, ele ceava junto com os gentios. Mas na hora que chegou os judeus, eles estavam fora. Irmãos, isso é um pecado, senhor. Isso é um pecado, a gente está junto aqui agora, compartilhando o mesmo pão. Aí eu saio daqui e falo, não, vai lá não, senhor. Vai lá não, senhor. Sai de perto da pastora Cláudia, daquela congregação lá. Ali não tem o pão que nós queremos, não. E a gente está compartilhando o mesmo pão aqui. Pecado, irmão. Pecado. Falso testemunho. Isso é fraco, senhor. Quantos passou aqui, ministrou e saiu daqui e blasfemou em outro lugar? É Deus que coloca, irmão. Honra o lugar, honra a Deus. Tem pessoas, irmão, que Deus abençoa ela e dá a ela um lugar para ela ministrar sobre a vida de outras pessoas. É para ela fazer o quê? Compartilhar o Evangelho. Entende? Foi Deus que colocou ali através da vida do líder da congregação. Entendeu? Então respeita, irmão. Sai daqui e fala bem, traz mais pessoas, convida. Fala que o pão foi repartido. Olha só, vamos lá. Aqui, ó. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até apartar os incircunciosos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Tá vendo? Então, irmãos, aí chega o líder lá e prega de um jeito que agrada muita gente. E eu prego de outra forma. Mas eu estou no meio das pessoas que eu prego com coerência, o Evangelho. Aquele líder prega só imundícia. E eu pego para agradar aquele líder imundo, que ele pega e traz ali uma imundícia sobre as pessoas, porque o Evangelho é maldito. Eu vou lá e dou tapa nas costas dele. E coloco ele ali num bom lugar. Porque ele vai lá na minha congregação e contribui com dízimo e oferta. Entende? Aí na hora que chega aqueles irmãos que é piedoso, eu saio de perto deles. Irmão, pecado, irmão. Pecado. Irmão é piedoso, o irmão prega o Evangelho, o irmão está na graça de Deus, o irmão é temente a Deus. E eu afasto o irmão temente a Deus e julgo, ele está com o pé para agradar o sem vergonha, ele está pregando imundícia. Isso não é coisa de Deus, não, senhor. Deus não agrada muito, irmão, mano. Aqui, ó. Continuando aqui, ó. Se apartar dos incircunciosos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. É triste, né? Tem a panelinha, né? Toda a congregação tem a panelinha. Todo lugar tem esses porcos que cortam no Evangelho para fazer essa macumanação de gente hipócrita para distorcer o Evangelho da graça. Olha aqui, ó. De modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Tá vendo? Aqueles mais fracos se influenciam por essa panelinha. Daí a pouco está todo mundo contra o irmãozinho piedoso. O irmãozinho sai da congregação, irmão. Acolhe o cara, só ajuda ele, dá ele a cesta básica que ele está precisando. Não julga, não. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com o verdadeiro Evangelho, repreendi a Pedro, diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? É triste. É triste, irmão. Você quer obrigar a pessoa a viver no Evangelho que você não está vivendo. Você quer obrigar a pessoa a passar pelaquele crivo que você não está passando. Você quer obrigar a pessoa a andar naquela porta estreita que você não anda nela. É triste, irmão. É triste. A conta vai vir. A conta vai vir, irmão. A conta vai vir. Aqui, ó. Nós, judeus, de nascimento e não pecadores como gentios, estávamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado.
10 mandamentos. Ninguém consegue cumprir as 613 leis que Moisés ditou junto com os 10 mandamentos. Porque a gente sempre está pecando, a gente acorda pecando e dorme pecando. E eu vou falar uma coisa, quem não cumprir toda a lei vai pagar por toda ela. Porque ele quer pregar a lei, mas ele não cumpre. A graça nos basta. Aqui, ó, vamos lá. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Irmãos, Jesus Cristo nos amou e se sacrificou por nós, então nós temos que viver naquela palavra que Jesus Cristo pregou. Nós temos que andar no evangelho que ele pregou. Nós temos que servir Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é apóstolo fulano de tal, não é bispo fulano de tal. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Aqui, ó, vamos terminar aqui, ó. Vamos lá para Lucas 19, 1 e 10. 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Aí a gente vai finalizar aqui agora. Aqui, ó. Lucas 19, ó. A salvação de Zaqueu, o publicano. Aqui, ó, 1 a 10. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Olha, gente, impressionante. Jesus fala para vocês, irmão, Albino, desce depressa, que eu preciso ficar hoje em tua casa. E você nega ali, Jesus é uma pessoa, que ele vem na tua casa e ele vai falar assim, ó, naquele dia, eu tive fome e não me deixe comer, tive sede e não me deixe beber. Irmão, é triste, né? É triste, vamos lá. Aqui, ó. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. É triste a murmuração, né? É triste, aquele povo morreu tudo no deserto, cada murmuração. Só 2 conseguiu passar, Josué e Caleb, porque não murmurou e acreditou na vitória. Vamos lá, ó. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Irmão, Jesus Cristo, ele andou para os pecadores mesmo, porque é os pecadores que precisam do remédio, a cura, que é a salvação. Gente aí, santo aí, que paga, que é salvo, não precisa da cura que é o evangelho, não. Não precisa de Jesus, não. Nós precisamos, nós que estamos aqui precisamos. Amém? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmãos, aquele que roubava não rouba mais. Zaqueu falou assim: se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quanta gente desceu no tanque de baixo e continuou pior do que quando era no mundo. Bom, Jesus Cristo veio para salvar, veio para trazer a salvação. Só quem quer recebe, porque é de graça. Vem que a água da vida está aí. Até hoje está aí. Mas na hora que a porta da graça fechar, está enrolando. Então vamos lá. Aqui, ó, continuar aqui, ó. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Irmão, nós estávamos perdidos. Jesus Cristo nos alcançou. Hoje há salvação para nós, se nós quisermos viver em novidade de vida. Amém? Graças e paz.